Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 1 e 2, que dizem: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Bom, queridos, aqui vamos analisar, vamos estudar uma situação que realmente é intrigante, né? Jesus, no dia seguinte, ele é um sábado, ele e seus discípulos vão passando e encontram uma pessoa que nasceu cega. Essa pessoa estava ali pedindo esmolas. E os discípulos fazem uma pergunta que é comum, né? O ser humano realmente acha a situação intrigante. Por que aquela pessoa nasceu cega? Por que Deus permitiu isso ou Deus fez isso? Qual a explicação da situação? Bom, nós vamos analisar a situação em mais de uma aula. Vamos iniciar com essas duas perguntas dos discípulos. Mestre, quem pecou? Foi o homem ou foi os seus pais? Bom, primeiro essa pergunta eles já dão uma meia resposta, né? Porque eles só colocam duas possibilidades para Jesus. Eles não supõem uma terceira ou uma quarta. Olha, Jesus, diante dessas duas possibilidades, qual delas ocorreu? E geralmente não é assim, né? Que pode haver uma terceira ou uma quarta possibilidade. Mas na cabeça dos discípulos só haviam duas. Ou os pais daquele cego haviam pecado, ou o próprio cego havia pecado. Bom, vamos analisar aqui. Primeiro, foram os pais? Bom, os discípulos tinham essa crença que os pais realmente poderiam cometer pecados e a retribuição, a punição poderia recair sobre o filho. Então, os rabinos, com casais recém-casados, eles tinham um alerta muito grande, eles falavam bastante, incomodavam bastante para que aqueles recém-casados participassem de todos os rituais, estivessem sempre no templo, guardassem o sábado corretamente, etc., para que não viesse a nascer um filho defeituoso. Então havia entre os futuros pais um clima de medo, um clima de uma insegurança muito grande, porque qualquer atitude errada, qualquer briga entre eles, qualquer xingamento, qualquer ofensa, qualquer falta contra algum das crenças judaicas, isso poderia incorrer em um filho defeituoso. O que é horroroso, né, queridos? Primeiro, essa questão de Deus punir uma pessoa por causa do erro de outros, o que, obviamente, não faz parte do caráter de Deus. Deus não vai cometer tal injustiça. O segundo ponto é que joga uma culpa muito grande nos pais. Veja só, você ter que lidar com um filho com determinada carência, determinada dificuldade, já é algo trabalhoso, já é uma dificuldade a mais. E além disso, ou seja, a situação já era difícil, a situação ficava pior por causa da crença em Deus. Ou seja, agora eles carregavam a culpa. O filho estava passando por aquela situação por culpa dos pais. Então veja só, queridos, como a religião que deveria melhorar a vida das pessoas, deveria facilitar a vida das pessoas, deveria aliviar a pessoa, na verdade faz o contrário, piora a vida da pessoa. Dificulta a vida da pessoa, jogando culpa, jogando uma recriminação na pessoa. E não apenas de ela se culpando, mas a sociedade ao redor os culpava. Olha, eles aí fizeram alguma coisa errada porque o filho nasceu dessa forma. Então era uma vergonha muito grande. Havia uma recriminação muito grande. Isso tudo horrível, tudo isso fora do caráter de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. É uma falta de compaixão para com os pais, para com o menino, isso de colocar a culpa nos pais, que não tem nada a ver com essa história. E o filho poderia, obviamente, também se sentir irado com os pais, né? Até sentir um certo desprezo pelos pais, porque aquela dificuldade que ele tinha era
provinha da fraqueza, de alguma fraqueza moral dos pais. Tudo horrível, né? Que isso atrapalha o relacionamento na sociedade, o relacionamento pais e filhos, o relacionamento do indivíduo com ele próprio, né? Do pai que se recrimina. A outra possibilidade que os discípulos levantaram foi o próprio, ou seja, foi o próprio cego que pecou, né? Que inclusive foi a ideia que os fariseus vão defender no verso 34, vão dizer ao cego: olha, você nasceu todo em pecado. Bom, essa é uma ideia que era muito comum entre os judeus e sem nenhum embasamento nas escrituras, né? Porque eles tinham duas ideias: ou a pessoa defeituosa de nascença havia pecado no ventre materno, enquanto ainda era um feto, poderia ter cometido algum pecado ali. Olha só aonde as pessoas vão, né? E o segundo ponto era a questão de ele ter pecado em alguma existência passada, em alguma vida passada. Sim, havia algumas correntes judaicas que criam que uma pessoa poderia ter vidas anteriores, que é uma ideia sem qualquer embasamento nas escrituras. Foi algo que talvez os judeus tenham recebido de influências, porque essa ideia de pessoa ter vivido vidas passadas era muito comum nos gregos, que dominou ali a região da Judéia por um século inteiro, e também é algo extremamente comum nos países orientais, nos países asiáticos. Essa ideia é chamada de reencarnação, né, esse é o termo popular, e o termo mais técnico é transmigração da alma, ou seja, a alma migra de um corpo para outro, né, surgindo em outros tempos. É a ideia da transmigração da alma. Existem muitas grandes religiões que ainda creem nisso, como o hinduísmo, talvez seja uma das principais, que creem nisso, e a crença deles é tão forte que eles, inclusive, creem poder detectar qual foi o pecado cometido na existência anterior, dependendo da aflição atual. Por exemplo, se a pessoa tem muita dor de cabeça, é porque na vida passada ele fazia gozação dos pais. Se a pessoa tem problemas com loucuras, o erro foi desobediência aos pais. Se tem epilepsia, é porque na vida passada havia ministrado veneno a alguma pessoa. Se a pessoa tem dor nos olhos, é porque cobiçava a mulher de alguém. E a cegueira, que é o ponto aqui, segundo algumas correntes do hinduísmo, né, se deve por a pessoa ter matado a própria mãe na vida passada. Bom, queridos, essa ideia surge justamente para justificar algumas situações que existem, como essa aqui. Ou seja, a pessoa nasceu cega. Ora, a pessoa só pode ser punida pelos pecados que ela própria cometeu. Se ela nasceu assim, então é porque ela cometeu antes de nascer, ou seja, numa vida passada. Basicamente, essa é a lógica dessa ideia de reencarnação. Bom, se a pessoa nasceu assim é porque ela pecou em outra existência. Bom, faz até algum sentido lógico, queridos, mas o problema é que essa ideia cria problemas muito grandes. Primeiro, você joga uma culpa numa pessoa. De novo, a questão da religião está piorando a vida da pessoa. Em vez da pessoa simplesmente ter que enfrentar um defeito físico, ela tem que enfrentar um defeito físico e ainda saber que ela própria é culpada por aquilo. Ou seja, não adianta nem reclamar, você é o culpado. Ou seja, a pessoa não sabe de nada e de repente nasce sabendo que foi uma pessoa horrorosa. Então você está colocando a culpa daquilo no próprio indivíduo. Pior do que isso é que, como é culpa da pessoa, as pessoas ao redor então se sentem na desobrigação de ajudar. Aliás, algumas religiões dizem que na verdade você não deve ajudar. Porque se você ajudar essa pessoa, você vai estar atrapalhando ela a pagar pelo pecado que ela cometeu na vida anterior, então na próxima reencarnação ela vai voltar com o mesmo problema. Então, não é que você não pode ajudar, você não deve ajudar em hipótese nenhuma, porque ela tem que pagar pelo pecado dela.
Então gera uma falta de misericórdia terrível. Dificulta as pessoas a terem compaixão e colocam a culpa na pessoa. Um outro problema dessa questão de reencarnação bom, já que eu vou reencarnar, nessa vida aqui eu vou me esbaldar, eu vou fazer isso, eu vou trair minha mulher, eu vou ser desonesto, porque, bom, eu estou tendo a oportunidade, enfim, se tiver algum problema, eu recupero na próxima vida, na próxima existência. Então, essa é uma estratégia até demoníaca de fazer a pessoa não levar essa vida aqui a sério, não ser tão responsável. Porque, se eu pisar na bola aqui, se eu fizer isso, fizer aquilo, não, se eu matar uma pessoa, não tem problema não. Eu estou com muito ódio daquela pessoa e vou matar, porque qualquer coisa eu tenho outra vida, eu tenho outra chance. Então, as ideias, queridos, nós precisamos saber que as ideias elas não são inofensivas, elas trazem consequências. Elas geram uma forma de entender o mundo e geram uma mentalidade. E tudo isso, primeiro, não tem qualquer embasamento nas Escrituras, essa ideia de transmigração da alma, e, pelo contrário, as Escrituras condenam essa ideia. Em Hebreus 9, 27, diz que é dado ao homem morrer uma única vez. E depois disso, o que vem? Morre uma única vez e depois disso vem o juízo. Então, quem pisou na bola, quem se esbaldou aqui, quem fez maldades à torto e à direito, morreu, vai encarar o justo juiz. Não vai ficar por isso mesmo. Então, nós vemos que as duas ideias aqui dos discípulos, quem pecou foram os pais, foi o próprio cego, as duas não têm embasamento nas Escrituras. Apesar de ter correntes religiosas que creem, inclusive religiões grandes que creem nisso, as Escrituras vedam completamente esse tipo de entendimento. Amém, queridos? Esse é o início da nossa discussão sobre o tema. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.